Fala pessoal, vou estar analisando aqui os jogadores que chegaram nos times América Mineiro e Atlético Paranaense e como esses jogadores novos chegam para essa temporada de 2021. Vamos começar aqui pelo América Mineiro, ok? O América Mineiro teve algumas contratações. A primeira delas é o Ribamar, ele que estava no Vasco, ele ficou sem contrato depois de rescindir com o Pirâmides e o América Mineiro foi lá e trouxe o jogador de 23 anos. Ele é um mito, né, nos memes, mas o futebol ele não vem tão bem assim. O Ribamar no Cartola tá custando 3 cartoletas, é um jogador para ficar de olho, porém pelas suas últimas temporadas eu não indicaria, ok? Só se ele começar realmente a jogar muito. Mas note-se que aqui no Cartola ele não está provável, então é bem provável que ele seja um jogador ali de banco, né, que jogue algumas partidas, que seja um jogador que entra no segundo tempo. Então pro Cartola eu acho que não compensa agora. Vamos ficar de olho nele ainda, até a primeira rodada tem bastante tempo, quem sabe ele não faz alguns bons jogos e a gente pense em escalar ele, mas por enquanto parece que nem o Lisca vai querer escalar ele para essa primeira rodada. Além do Ribamar, Ricardo Silva, o grande zagueiro aí, voltou para o América Mineiro, já é a terceira passagem dele aqui pelo Coelho. O Ricardo Silva também não está provável aqui no Cartola. Se a gente for pegar os últimos jogos aqui, quem anda jogando na zaga é o Anderson e o Eduardo Baumerman, tá? Então ele não está provável por enquanto no Cartola, porém é um zagueiro bom, já vi diversos jogos dele, é um ótimo zagueiro e tá custando pouquinho, 3 cartoletas. Vamos ficar de olho. Ele também é o mesmo caso do Ribamar. Talvez entre nos próximos dias, comece a jogar e ganhe posição. Tá baratinho, dá para ficar de olho, mas nem o Lisca tá escalando, então eu também acredito que para essas primeiras rodadas não vai dar para a gente confiar no Ricardo Silva. Leandro Carvalho, né? Ele tem 25 anos e tá aqui a pedido do Lisca. Olha que legal. O jogador estava no Ceará e já trabalhou com o Lisca em 2018. O Leandro Carvalho também não está provável aqui no Cartola, tá? Se a gente for analisar os últimos jogos, ele também não está sendo titular. Vem entrando no jogo. Inclusive, ele foi muito bem nesse jogo contra o Cruzeiro. Ele entrou e com 23 minutos ele deu 2 assistências, tá? Então foi realmente muito bom nesse jogo, tirou uma nota de 8, tá? 2 assistências em 23 minutos, foi realmente muito bom. E ainda deu 2 chutes bloqueados. Vamos pegar esse outro jogo aqui contra o Cruzeiro, o segundo jogo. Será que ele entrou? Olha, ele não foi titular, mas parece que ele também não entrou. Olha que ironia, né? No primeiro jogo ele fez 2 assistências em 23 minutos e no segundo jogo ele acabou nem entrando. Já o Ribamar entrou. O Ribamar entrou, mas foi mal também, 6.6 de nota. Pode ficar de olho no Leandro, parece que quando ele joga, ó, 2 assistências em 23 minutos, números realmente bons, mas por enquanto ele tá ficando no banco e às vezes ele não tá nem entrando, né, como foi esse último jogo aqui contra o Cruzeiro, ele nem entrou, porém se entrar, começar a jogar, é um jogador que, como a gente viu aqui, dá pra mitar. Deu 2 assistências em 20 minutos, caramba. E por fim, Armando de Sardes também chegou, ok? Porém, ele não é jogador, ele é o novo diretor de futebol do clube, tá? Então, chegou aí para completar essa equipe do América Mineiro. Se eu fosse para mim indicar um, seria o Ribamar, que ele, pelo que parece, ele vem entrando mais nos jogos, ó, entrou aqui contra o RT. Se a gente for pegar aqui contra o Cruzeiro, por exemplo, o Ribamar também entrou, tá? Então todos os jogos do Ribamar acaba entrando, ó, aqui mais um jogo e o Ribamar também entrou. Então assim, todos os jogos ele é o cara que vem entrando. Então para esse Cartola, dos 3 novos jogadores do América Mineiro, eu apostaria e confiaria no Ribamar. E no Atlético Paranaense, quem que chega, tá? Começando aqui pelo Marcinho, o Marcinho tá aqui no Atlético Paranaense e já está no Cartola. Ele foi a primeira contratação do Atlético Paranaense porque o Atlético tava com um transfer ban, né? Ele acabou tomando um banimento de transferir jogadores e o Marcinho foi o primeiro que chegou. Ele que jogou no Botafogo na temporada de 2020, saiu pela porta dos fundos, mas está aqui no Atlético Paranaense, ainda não está sendo titular. No último jogo do Atlético Paranaense, o Kelvin acabou se lesionando e o Marcinho entrou nos últimos minutos. Então pode ser que com essa lesão do Kelvin o Marcinho ganha um pouquinho mais de tempo. Enfim, vamos analisar os próximos jogos. Pode ser que agora ele ganhe um pouquinho mais de ritmo. É um jogador que tá barato, joga em casa na primeira rodada. Ano passado ele até que jogava bem alguns jogos, mas eu acho que a gente tem que ficar de olho. Não diria para você confiar 100% nele. Além do Marcinho, o Atlético Paranaense também contratou Matheus Babi,
tá? Matheus Babi, que também estava no Botafogo, chegou aqui no time do Atlético Paranaense. O Babi já é um pouquinho mais caro, custa 7 cartoletas, não está titular. Vamos ver aqui se ele anda jogando nos últimos jogos. Não entrou nesse jogo. Vamos pegar aqui contra o Curitiba. Entrou, foi titular contra o Curitiba, legal. Contra o Maringá, Vinícius foi titular e o Babi nem no banco ficou, pelo que parece. Babi não jogou aqui contra o Maringá. Contra o Metropolitanos, né, pela Sul-Americana. Vamos ver aqui o Atlético Paranaense. No banco e entrou aos 71 minutos. Então, Babi, ele vem sendo reserva, tá? Ele jogou 20 minutos aqui contra o Metropolitanos. Não foi tão bem, ó, não deu nenhum chute no gol, não deu assistência. Relou poucas vezes na bola e errou quase metade dos passes, né? Então, assim, é um jogador pra gente ficar de olho, não tá tendo tanto ritmo, não vem jogando bem. Ele tá começando a entrosar agora com a equipe, então não tem muito do que a gente analisar do Matheus Babi. Porém, eu acredito que é um jogador bom. Ano passado pelo Botafogo ele fez alguns gols ótimos, né? Que acabaram tirando o saldo de gol da maioria dos cartoleiros. Mas eu acho que para esse ano Babi pode ser, né? Como o Atlético Paranaense tá em algumas competições. No Brasileirão ele ganha um pouquinho mais de tempo de jogo e em jogos como, por exemplo, esse, o Babi pode ser uma boa opção. É um cara que pode bater um pênalti, é um cara que pode dar assistência, chutar, fazer gol, é rápido, então eu acho que dá para ficar de olho. Entre ele e o Marcinho, eu ficaria de olho mais no Matheus Babi. Os dois ainda estão no processo aí de transição, né? Estão começando a ganhar um pouquinho mais de ritmo de jogo, então a gente pode ficar de olho. Faltam aí 17 dias até o primeiro jogo aqui do Brasileirão, então até lá pode ser que os dois ganhem bastante ritmo, mas hoje, entre os dois, eu ficaria com o Babi, porém, nenhum dos dois está sendo titular, nem mesmo para o Paulo Autuori. Então, no Cartola não dá para a gente escalar nenhum dos dois por enquanto. Vamos ficar de olho. Nos próximos dias eu vou contando pra você, beleza? Então esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Amanhã são mais 2 times que eu vou analisar, então fica ligado no seu e-mail, no seu WhatsApp e bora mitar, tamo junto.